Bom, rapaziada, seguem as comemorações aí ou já pararam? Hoje que eu vou trabalhar, gente. Hoje que eu vou pro trabalho. Meus amigos, que festa e que alegria. Aproveitamos bastante, né, meus amigos? Não podemos reclamar de não aproveitar, né? Eu aqui, então, que cada jogo do Clube do Remo eu aproveitei bem, né? Aproveitei muito bem mesmo. E com a família em casa, né? Pude, sim, me alegrar nesse momento. Ontem eu estava assistindo outros posts e outras situações que vem saindo do Clube do Remo, né? Que a gente vai já falar sobre ela. E eu me lembrava, né? Que quem me levou a toda essa trajetória foi meu pai, né? Hoje que Deus o tenha. Eu me lembrava muito daquele jogo Remináutico 94 ali. Estávamos nós três, eu, ele, meu irmão, meus dois irmãos, né? Meu irmãozinho dela tinha 7 anos. Eu até contei essa história uma vez, depois da Covid, aquele jogo que o Remo jogou no Bainão, né? E é só aquele jogo que eu me recordo com meu pai, gente. Só aquele jogo que eu me recordo com ele. Outros jogos eu não relembro de estar com ele ali. Né? Nós estávamos naquele eixo ali, o Mangueirão era bandola ainda, né? Então meu irmão saiu o segundo gol do Remo aí, meu irmão começou a pular lá, meu irmãozinho menor, e o papai gritou assim, pega o menino, não sei o que ele ia descer da rampa pulando, né? Hoje ele é até um grande remista e meu outro irmão também é um grande remista, só que não está mais em Belém, né? Então essa imagem me veio à minha cabeça, né? Às vezes, gente, a gente deixa as coisas acontecerem e a gente não acaba não aproveitando as pessoas, né? Não por culpa muitas das vezes nossa, a gente vai entrando numa correria, quando tu vai chegando na casa dos 30, 40 ali, né? Tu começa a fazer uma correria de começar a aglomerar coisas, né? E é trabalho, aí tu já não presta atenção. Na adolescência tu já não presta, quando tu já bate na casa dos 40 tu vai ver que tinham coisas que tu poderia ter aproveitado melhor, né? Meu pai gostava muito de jogo, gente. Ele assistia, qualquer tipo de jogo ele assistia. Né? Ele torcia pro Clube do Remo, é lógico. Ele queria até fazer uma tatuagem do Remo, uma vez ele confessou pra mim, né? Quando eu fiz essa tatuagem aqui, do leão. Aí ele falou, mas ele nunca teve coragem porque ele achava que a gente faria, né? Então ele não queria dar um mau exemplo. Se você quem aí daquele tempo sabe como era, né? E nunca tá aí o mau exemplo, né? Então, às vezes não deixa passar vontade, hein, gente? Às vezes não deixa passar vontade. Principalmente sendo uma coisa que não vai prejudicar, né? Aí ele gostava muito, gente, meu Deus do céu. Então ele gostava do Botafogo, né? Ele inclusive foi no Rio de Janeiro assistir um jogo do Botafogo, né? Antes de terminar seus dias na Terra. Assistiu lá no estádio do Botafogo, né? Claro, ele não viu o Botafogo dessa grandeza que o Botafogo é agora, né? Entendeu? Mas essa potência aí que tá até, entre aspas, Dondeste aí sendo questionado, né? Porque, como eu falo pra vocês, ele tira de um, coloca no outro, tira do outro, coloca num, e vai fazendo assim seus meandros de negociatas, né? Então, o social do Botafogo está solicitando a saída da Copa mesmo, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, né? Então, gente, deixa eu ligar aqui. Então, a gente segue acompanhando, né? Segue acompanhando, até desconcentrou aqui. Bom, então, gente, como eu falava a vocês, ele era um bom, torcia muito, né? E gostava de acompanhar. Hoje, né, assim, agora como a gente vai assistir a Série A, quantos jogos não seria importante ele estar aqui me acompanhando para a gente assistir junto, até falar sobre, né, gente? Então, mas é assim mesmo, eu tenho o costume de dizer que a gente é a realização do sonho de outras pessoas, né? Então, acho que seu pai, sua mãe, quando ele pegou no colo, o amigo torcedor, amiga torcedora, eles imaginavam assim que seria do teu futuro, né? Alguns têm a oportunidade do pai poder acompanhar, a mãe poder acompanhar. Eu, infelizmente, já perdi meu pai, perdi minha mãe muito nova também. Mas eu tenho muita fé, gente, por isso que eu, sabe, tenho muita fé que onde eles estiverem, né, eles estejam contentes com a pessoa que eu me tornei. Eu espero que sim, né? Espero que sim, é isso que eu luto todo dia, né? Para que eu nunca faça mal, eu nunca faça uma situação que eu sempre seja uma pessoa boa. Bom, gente, já peço a você então que deixe seu like, compartilhe o vídeo e não esquece de se inscrever no canal, hypar, guarda esse hype para nós aí, para dar esse apoio. Esse ano nós temos que crescer, gente. Esse ano eu vou fazer um investimento no notebook para nós aí, se Deus quiser dar tudo certo, eu pagar umas contas, eu vou passar no cartão aí, fazer um consórcio do Note, mas eu vou fazer pra gente fazer um ao vivo aqui. Uma vez eu falei até que aquele rapaz o Machado, né, o Mundo Azulino,
Aí eu pedi uma oportunidade para ele, para mim fazer uns ao vivo com ele, assim, para fazer live, né, para poder crescer e tal. Porque a gente vive muitas vezes isolado e acaba não saindo de uma certa bolha, né, gente? Mas nós vamos galgando esses espaços aí. Como a gente sabe, juntos a gente é mais forte, né? Bom, gente, vocês estão vendo que estão saindo situações do Clube do Remo. Estruturação e reestruturação, né? A primeira divisão ela força que o clube reestruture e estruture o futebol feminino para profissionalizar. Eu lembro bem que ano passado o Tonhão assinou o primeiro contrato feminino aí numa uma das jogadoras do Clube do Remo, ela tinha um contrato, né? Então agora vai ter todas essas cláusulas trabalhistas a favor das jogadoras azulinas aí. É um grande empenho. O Clube do Remo que foi convidado também a participar da Copinha, a Copa São Paulo, né? Como vocês sabem, gente, houve aí um equívoco, né? E eu digo para vocês que foi uma situação de português, tá? A Federação Paraense ela tem direito a 2 vagas na Copinha. Na cláusula da federação ela diz havendo o H, a terceira vaga será destinada a quem terminar em terceira competição, sendo justo o Carajás, né? É o Carajás que terminou em terceiro. E aí o que aconteceu? Os dirigentes da Copa São Paulo convidaram o Clube do Remo, né? E o Carajás se insurgiu, porque a vaga tem que ser minha, porque havendo a terceira, só que a terceira vaga ela não é forçada, mas ainda bem que entrou-se no bom senso e chamaram o Carajás como convidado, porque as terceiras vagas que vem na Copinha, elas são de convidados, gente. Quando só tem uma sobra que algum time não vai participar, convida-se quem está mais próximo, tá? É só para tirar esse empecilho, porque as pessoas vão se insurgindo em determinadas situações. Digamos assim, um pouquinho de interpretação de texto, a gente consegue chegar ao que foi que houve, né? Mas todos estão felizes, né? Vão ser 4 vagas para o time paraense e eu espero que todos se deem bem na Copinha, principalmente porque é uma vitrine aí do futebol brasileiro, tá? Uma vitrine mesmo. Inclusive a chapa do Remo é Remo, Palmeiras, né? De São Paulo mesmo, Palmeiras, Remo, Palmeiras, Monte Roraima do Paraná e o Batalhão de Tocantins, tá? Então esses são os 4 clubes que estarão no grupo do Clube do Remo, para se dizer assim, tá? Clube do Remo esse também que reformula suas estruturas, né? E agora também trabalha com a situação de atletas que estarão ou não vão estar nesse campeonato, provavelmente para cumprir elenco, né? Porque o Clube do Remo, a Série A é outro patamar, não se trata mais de você oscilar tanto, né? Como nós tivemos aí, se a gente passar jogadores da zaga mesmo que oscilaram, o próprio Reinaldo que vinha tão bem, depois oscilou ali de uma tal maneira que perdeu a vaga para o Kaique, que também que tinha que ter um certo crescimento, porque é um bom jogador, né? Esse parece que não há previsão de ficar no Clube do Remo, vai retornar porque estava emprestado pelo time do Fluminense, né? E o Fluminense quer o seu jogador de volta, né? No gol nós tivemos aí os 3 goleiros atuando, Marcelo Rangel, né? O próprio Léo Lang e o próprio Igor Vinhas, né? No momento até umas contusões ali entre eles, onde atrapalharam um pouco, mas o Rangel é o titular absoluto. Mas provavelmente o Clube do Remo vai dispensar um desses aí, tá, gente? Tem outras situações hoje em dia que o goleiro ele tem que saber sair com o pé, né? Diga lá o Tadeu, né? Tadeu, inclusive, que eu estava assistindo uma entrevista dele aí, tá? Na zaga, do lado direito, oscilaram ali Klaus Camutanga e o próprio Tassano, que tem contrato para esse ano. Klaus ainda está ali e o Camutanga, vocês sabem, foi devolvido ao Vitória, né? Então o Clube do Remo vai reforçar com certeza esse setor de zaga, até porque também quem está voltando é lá o argentino, né? Que estava no Amazonas, está voltando para o Clube do Remo, que não demonstrou bom futebol aqui pra gente, né? E acabou perdendo vez e acabou sendo emprestado mesmo, tá? E na lateral direita, gente, é muito difícil. Eu acho que vai se renovar toda lá nessa lateral direita, principalmente ela que já passou por ali. Cadu no começo do ano, Nathan Santos, Marcelinho e Pedro Costa, né? Marcelinho, eu continuaria com Marcelinho, até para ele dar uma segurada, mas eu contrataria um lateral melhor, né? Mais completo, tá, gente? Mais completo. Como vocês sabem, o Marcelinho tem um pouco de déficit ali. Na lateral esquerda, o Jorge com certeza vai permanecer. Eu não permaneceria com o Sávio. Tem os extras campo deles que dá dor de cabeça, né? E o Alan Rodrigues com certeza irá de volta para o seu país, tá? Na meiuca, eu tô falando dos jogadores que atuaram bastante, tá, gente? Pedro Castro, gente.
comentem aí Pedro Castro, tá? Nathan Camargo eu acho que dá para compor o elenco ainda ali, é um jogador promissor, um jogador de crescimento, né? Apesar de ter uma contusão no joelho, que ainda, mas ele é um jogador que se inspira mesmo, ao contrário do Marrone, que ainda não consegue desempenhar um bom futebol, mas provavelmente terá contrato até abril aí, vamos aguardar, né? Caio Vinícius dá, gente. Eu acredito que dá para segurar o Caio Vinícius esse ano mais aí, é um bom jogador, né? Tem uma certa idade ainda boa, né? O Luan, infelizmente, perdeu muita vez, né? Provavelmente na mão do treinador não foi tão bem assim. O Pavani, gente, olha, eu não sei vocês, mas assim não me agrada muito o futebol do Pavani. Ele joga coisas decisivas, mas aquela partidinha ali, né, cartões amarelos excessivos e deixaram ele fora do campeonato, né? O clube do Remo mesmo nesse campeonato levou cerca de 120 cartões amarelos nesse ano todo, né? O Pavani com certeza foi responsável por alguns ali muito grandes, né? Então vamos aguardar essa situação também do Pavani, tá? Parece que ele vai ser renovado aí, tá? Mais na frente, Pana, Jaderson, Regis e Natan Pescador foram que atuaram por ali. Regis, Natan Pescador, eu acho que já deu, né? O Natan não conseguiu empenhar um bom futebol, muitas das vezes relapso. O Regis eu nem preciso falar para vocês, né? É um jogador promíssor, né? Mas não promissor, porque já tem uma certa idade e não consegue mais, gente. Não consegue, infelizmente a situação física dele, não sei o que leva, o jogador não consegue mais empenhar 3 partidas seguidas, então não serve, né? O Pano ainda pode recuperar mais um pouco, a gente sabe que ele chegou aí a cerca de metade do campeonato, então se adaptou, teve um problema de contusão, mas tem que ser contratado no melhor meio de campo, e o Jadson espero que recupere um bom futebol, porque teve um déficit aí depois daquela contusão, então a gente deixa o Jadson ali no café com leite, né? Na ponta direita, quem atuava por ali era o Janderson, né, Diogo Hernandes e Marrone. Eu fico na dúvida do Janderson e o Marrone, porque o Marrone também não empenhou bem um bom futebol, tá? O Marrone teve pequenos lapsos, uma certa individualidade até muito grande, com isso atrapalhava muito do seu futebol. O Janderson, depois da contusão, caiu muito, a gente diminuiu demais o futebol do Janderson, provavelmente não vai continuar. Tanto ele quanto o Reinaldo quanto o Regis até viajaram, né? Deixaram aí para os empresários decidirem, mas esses aí eu acho que não continuam no clube do Remo, até porque os seus contratos estão acabando já também, né? Diogo Hernandes, se o Botafogo não quiser ir de volta, com certeza será bem-vindo para essa temporada de 2026, tá? Passando ali para a parte do lado esquerdo, né, gente? Pedro Rocha, que é a discussão de todos, com certeza dispensa comentários. Se o clube do Remo conseguir renovar o seu contrato, será muito bem-vindo, né? Mas está sendo muito assediado. Vamos aguardar aí. Como vocês sabem, o clube do Remo está retornando à Série A agora. Não é para fazer tantas loucuras, né, gente? Tá? Como a gente vai assistindo. O Rony ganha 1 milhão, meu irmão. Aquele bicho lá que era do Flamengo, lá que tá no Cruzeiro, aquilo ali é casa de milhão, então ali não adianta um jogador desse, né? Você frisar num jogador só e deixar as outras áreas desguarnecidas, né, gente? Então, antes você mesclar com jogadores experientes, jogadores que já disputaram a Série A principalmente, né? E aí ir colocando aos poucos, né, gente? Não adianta fazer loucura, até porque nós precisamos estruturar. E nesse momento de foco é o Bainão e principalmente o CT. É o CT e o Bainão que são os focos do clube do Remo. Então, vamos ver a renovação do Pedro Rocha, torcer para que aconteça, tá? Outro que atuava por ali era o Adailton, mas já foi embora, né? E o Nico Ferreira, com certeza também possa ter um contrato renovado, até porque o Nico Ferreira parece que vem, né, com cláusulas de contratação permanente, né? Então, normalmente vai seguir no clube do Remo. É um bom jogador, tá? Nós tivemos na centroavança, gente, como eu trago para vocês, a centroavança é uma incógnita no futebol brasileiro, né? Nós tivemos ali o Viseu, que foi um gasto excessivo do clube do Remo, mas corrigido por Marcos Braz, que conseguiu acrescentar ali outro clube fora do país. Então, Viseu, infelizmente, não rendeu nada, né? A gente torcia por ele, assim como o Pedro Rocha, né? Vieram todos dois do Criciúma, né? E a preço pesado mesmo, tá? O Viseu, então, era o que mais ganhava, né? Hoje, o salário maior do clube do Remo é o Pedro Rocha, tá? Aí tivemos o Davó também, que outra ilusão, não agradou, né? Fez ali os seus 2 golzinhos, mas era um jogador apático. E aí chegou o Eduardo Melo e João Pedro. O Eduardo Melo, vindo de uma Série C, né, jovem ainda, inclusive está no departamento médico, foi uma contusão acho que de grau 2, né, porque o cara sumiu mesmo.
E o João Pedro, gente, como eu falo para vocês, ele exerce a centroavância, mas ele é mais solícito do que propriamente aquele exímio degladiador ali na área, né? Ele é um cara mais de buscar a bola, passar por jogadas do que propriamente ficar ali fixo, né? Então esses noves hoje ele existe muito. Tira aí o próprio dadas devidas proporções, o rapaz lá do Corinthians lá, né? Me esqueci até o nome do rapaz agora, o artilheiro do Corinthians lá, né? Ele tem um certo déficit ali, mas é um cara que sempre está ali pisando e defendendo, né, gente? Bom, os outros, como vocês sabem, teve o filho do Iranildo, provavelmente também não vai ter vez, né? Também tivemos o Vanilson, se vocês não lembrarem, o Vanilson ainda está no clube do Remo, provavelmente também não vai ter vez, foi trago na equipe do Daniel Paulista, né? Então esse também não vai ter vez, né, gente? Então tem vários jogadores ali que serão, a depender do contrato, emprestados ou serão, né, dado baixa na sua carteira. Tá? Até porque tem muitos contratos que acabam agora, em mês de abril, né, maio. O Clube do Remo soube até se precaver diante dessa situação. Claro, não dá para levar todos, né? E tem jogadores que vão estar retornando, que vocês vão ver aí, tá? Mas diga aí o que você acha desse momento, torcedor azulino. Acredita aí que a gente está no caminho certo da estruturação azulina para esse ano de 2026, já visando a Série A, que começa dia 28 ou 25, né? Lembrando a vocês, o Paraense começa dia 23, serão 10 datas do Paraense, né? Nessas 10 datas o Clube do Remo e o rival lá, eles são cabeças de chaves, né? Então teremos 2 jogos seguidos, só 2 confrontos na final, né? Daí em diante será só jogo único entre chaves, depois semifinal, jogo único, né? Para apertar bem o calendário, até porque também entra a Copa Norte, né? E depois vem a Copa Verde, tá? Então é um início de temporada, final de uma, já iniciando visando a outra. Então diga aí o que você acha desse momento. A gente segue acreditando também, segue crendo que vai ser tomada as melhores decisões e provavelmente a gente pedindo por estrutura, né? Como vocês sabem, vai entrar um montante, a gente vai entrar mais visibilidade e espero que chegue um bom patrocinador para a gente custear mais obras no CT e olhar com carinho para o Bainão. O Bainão tem que sair do papel nessa jornada, gente. Mas diga aí, como é que você tá? Tá acompanhando? Sorrindo e cantando, né, meus amigos? Valeu, forte abraço, fui.